Neste vídeo eu vou fazer uma resolução de um exercício de estequiometria, este conteúdo pertinente ao primeiro ano do ensino médio. Para tanto, eu vou utilizar 4 passos para resolver esse exercício, que para você poderá ser muito útil. Conforme você vai desenvolvendo, conforme você vai resolvendo exercícios de estequiometrias, esses passos eles vão automatizando na sua mente. Então, sempre quando você se depara com um exercício de estequiometria, você precisa, como primeiro momento, você precisa saber se aquela equação química ela está balanceada. Nós precisamos saber se a quantidade de átomos, quer seja nos meus reagentes, quer seja nos meus produtos, são idênticas para cada elemento. Então, que ela possa então estabelecer aquela lei fundamental de Lavoisier que nos diz que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, como primeiro passo, antes de você fazer qualquer outra coisa, você precisa identificar a equação química. O exercício ele já nos dá a equação química, mas nós precisamos identificar se ela está balanceada. Se nós olharmos aqui, nós podemos perceber que nós temos 2 átomos de hidrogênio nos nossos reagentes, mas só temos um átomo nos nossos produtos. Então, a gente já sabe de cara que ela não está balanceada. Eu vou fazer, então, como um primeiro passo, a resolução, né? Utilizando a equação química, vou fazer o balanceamento químico. Bom, eu tenho aqui, então, 2 átomos de hidrogênio, eu vou adicionar 3 aqui, passarei a ter 6 átomos de hidrogênio nos meus reagentes, mas eu tenho 3 átomos aqui nos meus produtos. Posso multiplicar por 2, então eu terei 6 átomos de hidrogênio nos meus produtos. Nos meus produtos eu tenho 2 átomos de nitrogênio. E nos meus reagentes eu já tenho 2 átomos aqui nos meus reagentes. Então eu não preciso fazer nenhum tipo de manipulação. Muito bem, então já está feito o balanceamento químico, que é o nosso primeiro passo. Além disso, eu vou colocar aqui a representação em proporção. Eu sei que uma mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de amônia. Então, o primeiro passo nós já fizemos o balanceamento químico e também já estabelecemos, nós destacamos as proporções em mols, que vai ser muito útil nos passos seguintes. Muito bem, no segundo momento, nós precisamos identificar as substâncias cujas quantidades foi dada. Sempre que nós nos depararmos com um exercício de estequiometria, ele vai nos fornecer quantidades, ele nos vai dar quantidades e vai pedir certas quantidades. Quando então nós olhamos para esse problema, ele nos diz o seguinte: olha, para a reação da síntese da amônia, ao utilizar 10 gramas de nitrogênio, então foi utilizado 10 gramas de nitrogênio. Então nós sabemos o seguinte: que nós temos 10 gramas de gás nitrogênio utilizado. Eu destaco aqui as 10 gramas do gás nitrogênio que foi utilizado. Porém, a gente precisa fazer o seguinte, nós precisamos converter de mol para a sua grandeza, Perceba que na relação aqui nós temos uma relação de mol para gramas. O que eu tenho que fazer é o seguinte, eu preciso transformar esta quantidade de mols em gramas. Eu preciso transformar uma mol em gramas. E uma forma de nós resolvermos, de nós fazermos essa transformação, é utilizando a massa molar. Então, essa é uma das chaves das questões. Uma das chaves das questões, então, é a utilização da massa molar. Então, no segundo passo, nós temos que calcular a massa molar do gás nitrogênio. A massa molar do gás nitrogênio nada mais é que a massa molar do nitrogênio vezes 2, certo? Nós temos 2 átomos de nitrogênio. O exercício já nos dá a massa molar do nitrogênio, que são 14 gramas por mol. Então, nós pegamos 14, multiplicamos por 2, lembrando que nós estamos trabalhando com massa molar, então nós não podemos esquecer a unidade de medida, gramas por mol, que nos dá
28 gramas por mol. O que a gente sabe, então, é que para o gás nitrogênio, uma mol equivale a 28 gramas. Então, eu posso modificar, eu posso transformar essa mol, então, em 28 gramas. Se eu sei que eu tenho essa relação de mols em gramas, então uma mol equivale a 28 gramas. Então, note agora, nós temos aqui uma relação de gramas com gramas para a substância que nos foi dada, cuja quantidade foi dada. Então, o nosso passo 2 está ok. No passo 3, ele pede o seguinte: identificar a substância cuja quantidade foi pedida. Converter de mol para sua grandeza de unidade de medida. Então, nós temos que identificar a substância cuja quantidade foi pedida. Então, nós precisamos saber o que o exercício quer, o que ele está pedindo. Se nós olharmos, então, aqui ao problema, ele fala o seguinte, que o gás nitrogênio reage com hidrogênio, qual a massa em gramas do composto que é produzida? O composto que é produzida é a amônia. Então, nós precisamos saber qual é a massa em gramas da amônia. Então, esse é o nosso X da questão. A gente precisa saber a quantidade em gramas de amônia. Da mesma forma que nós fizemos com a quantidade que nos foi dada, precisamos transformar essa mol em gramas, para que possamos ter uma relação de gramas com gramas. E aí, então, você deve estabelecer esse tipo de relação pela massa molar. A massa molar, ela estabelece a relação gramas por mol. Então, da mesma forma que nós fizemos no passo 2, nós vamos calcular a massa molar mais da amônia, que é a substância que nos foi pedida. Então, a massa molar da amônia, a massa molar de um composto nada mais é do que a soma das massas molares individuais. Então, a massa molar da amônia nada mais é do que a massa molar do nitrogênio somada com a massa molar do hidrogênio. Lembrando que são vezes 3, nós temos 3 átomos de hidrogênio, por isso nós multiplicamos por 3. A massa molar do nitrogênio é 14 gramas por mol, 14 gramas por mol, mais a massa molar do hidrogênio é 1 grama por mol, então 1 grama por mol vezes 3. Então, nós temos, então, resolvendo esse problema, resolvendo essa conta, nós temos, então, 17 gramas por mol de amônia. Então, uma mol de amônia equivale a 17 gramas. Então, nós podemos substituir essa mol que está aqui por 17 gramas. Então, nós resolvemos, então, a passo 3, que é a identificação da substância cuja quantidade foi pedida, e convertemos de mol para gramas conforme a proporção. Muito bem, então no próximo passo agora fica mais fácil, porque você já tem a relação de gramas com gramas, quer seja na substância que é me dada, quer seja na substância que me é pedida. Então, basta agora então aplicar a regra de 3 para que possamos então saber a quantidade em gramas de amônia relacionada a 10 gramas de gás nitrogênio. Então, o passo 4, nós simplesmente, eu vou apagar aqui, que isso não nos interessa, nós simplesmente estabelecemos a regra de 3. Nós simplesmente estabelecemos essa regra de 3 para, então, nos dar o resultado. Então, eu sei que 28 gramas de gás nitrogênio relaciona a 2 vezes 17 gramas de amônia. Né? Então, ó, 2 vezes 17 gramas de amônia, assim como 10 gramas de gás nitrogênio está para x gramas de amônia. Então, agora basta nós simplesmente resolvemos por regra de 3. Resolvendo por regra de 3, então nós vamos saber a quantidade de gramas de amônia. Então, fazendo nossos cálculos aqui, nós pegamos 10
vezes 2 vezes 17, né, certo? 2 vezes 17 dividido por 28. Isso vai nos dar, vou pegar aqui a calculadora, 10 vezes 2 vezes 17 dividido por 28. Nos dá um número grande aqui, mas para nós o que interessa é a parte inteira. Nós temos então 12 gramas. Nós temos então aqui 12 gramas de 12 gramas de amônia. Então, o nosso resultado aqui será 12 será 12 será 12 gramas de amônia. Então, percebam que resolvemos então o quarto passo. Então, nós sabemos que para 28 gramas de gás nitrogênio, formam-se 17 gramas de amônia. Se eu utilizar 10 gramas de gás nitrogênio, eu vou fornecer 12 gramas de amônia. Se você for ousado, você pode calcular a grama do gás nitrogênio, e essa gramas aqui ela vai ter que dar um valor de 2 gramas. Então eu deixo como um desafio você fazer o cálculo do gás hidrogênio. Mas como é que você sabe que isso dá? A gente sabe que pela lei de Lavoisier, a mesma quantidade de massa, quer seja nos meus reagentes, precisa ser a mesma quantidade de massa nos meus produtos. Se eu tenho 12 gramas, que foram formadas, 12 gramas que foram formadas de amônia, eu vou ter que ter 12 gramas nos meus reagentes. Se eu já tenho 10 gramas de nitrogênio, ora, eu vou ter somente 2 gramas, então, de gás hidrogênio, que vai me dar 12. Então, eu tenho uma relação de 12 gramas nos meus reagentes com 12 gramas nos meus produtos. Aí o meu muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.